Você já entrou no feed do Instagram, do TikTok e pensou, nossa, que feed lindo? Mas ao rolar aquele feed, você percebeu que ele estava praticamente vazio? Se você é criador ou quer se tornar um, talvez esse dilema seja familiar. Você quer que tudo esteja perfeito. O layout, o roteiro, o ângulo da luz, a câmera. Mas quando chega a hora de postar de verdade, você trava. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o bloqueio criativo causado pelo perfeccionismo, sobre como a busca de um feed impecável está sabotando a sua presença no digital e provavelmente o seu crescimento. E o mais importante, eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo. Então vamos começar com o básico. O que é de fato perfeccionismo? Não é só querer que as coisas fiquem boas, porque isso é excelência. Perfeccionismo é quando a busca pelo ótimo impede o feito. A pesquisadora Brené Brown, referência em comportamento humano, diz que perfeccionismo é uma armadura que usamos para tentar evitar críticas, vergonha e o julgamento dos outros. E essa armadura pode ser pesada demais para quem trabalha com criatividade. Então você pensa em postar, mas o vídeo ainda não está do jeito que você imaginou, a arte ainda não tá perfeita, o roteiro precisa de mais uma revisão, e aí você fica adiando, sabe? E esse adiamento vira padrão. Um estudo publicado pela revista Science Salutes em 2024 mostrou que o perfeccionismo tem crescido de forma alarmante nas novas gerações, alimentado pela comparação nas redes sociais. Criadores que antes postavam livremente, hoje sentem que tudo precisa ser profissional, polido, perfeito, digno de um portfólio. Mas será que precisa mesmo? O perfeccionismo é caracterizado pela busca incessante por padrões elevados de desempenho, acompanhada de autocrítica severa. E uma informação legal aqui que eu achei é que existem dois tipos de perfeccionismo. O perfeccionismo adaptativo, que pode impulsionar o seu desempenho, então seria aquela forma de excelência que nem eu falei, e o desadaptativo, que está associada a sentimentos de inadequação e ansiedade. Ou seja, é o perfeccionismo que a gente está falando aqui agora. Também estudos indicam que o perfeccionismo está relacionado a vários transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, além de transtornos alimentares. Voltando às redes sociais, nós somos bombardeados constantemente com corpos perfeitos e marcas pequenas, mas que são tão bem desenvolvidas que têm um branding digno de agência de publicidade. E é aí que a comparação se instala. A frase feito é melhor do que perfeito soa motivacional, mas quando você é um designer, ilustrador, fotógrafo, onde o seu conteúdo é a sua arte, essa frase pode soar até meio ofensiva. Ou seja, todas essas descrições que eu falei aqui, esses significados, elas nos mostram que perfeição não é um padrão elevado, e sim um medo disfarçado. E esse medo paralisa. Agora, eu vou falar um pouco sobre esse lado do feito é melhor do que perfeito e esse tipo de mentalidade que tenta ir contra esse perfeccionismo estético. Tem uma ilusão muito comum entre os criadores iniciantes de que o visual perfeito atrai mais seguidores. Mas a real é que o algoritmo do YouTube, do TikTok, do Instagram não enxerga beleza. Ele enxerga comportamento. Não é o vídeo que é mais bonito que é mais recomendado. É o vídeo que as pessoas assistem mais. É aquele que gera comentários, compartilhamentos, reações. Segundo o relatório de Think with Google de 2023, os usuários valorizam mais a autenticidade do que a produção polida. E isso muda tudo. Sabe aquele tipo de influenciadora que você provavelmente segue pelo menos uma, com estilo de vídeos feitos no celular sem muita edição? Ela, felizmente ou infelizmente para alguns, está gerando mais engajamento do que esses criadores que passam dias editando frame por frame ou mudando a iluminação. Por quê? Porque ela posta, ela aparece, enquanto o criador perfeccionista simplesmente paralisa. Mas vamos ser justos. Estética por si só não é a vilã. Em muitos casos, a estética é o próprio conteúdo. Vamos separar os pontos aqui. Existem dois tipos de criadores de conteúdo. Aqueles para quem a estética é uma ferramenta de comunicação e aqueles para quem a estética é o conteúdo em si. Se você é artista visual, sua estética não é capricho. É o seu conteúdo. É sua identidade, é a sua assinatura, é o seu diferencial no mercado. Só que é aí que vem o risco. Tornar a estética uma prisão. Quantas vezes você faz um post único, mas que você refaz e refaz ele várias vezes só por causa de um mini piticutucutuco detalhe que tá te incomodando e que provavelmente ninguém vai perceber? Quantas vezes um projeto que você fez não foi postado porque não tava do jeito que eu imaginei? Se isso é sua familiar, talvez não seja só estética, talvez seja, como eu falei, medo.
Então aqui vai um ponto importante. Perfeccionismo é diferente de excelência criativa. Entenda, o que estamos combatendo aqui não é o capricho pelo seu trabalho, mas o bloqueio que vem com o medo de não ser bom o suficiente. Artista precisa de tempo para criar? Sim. Um ilustrador, por exemplo, não pode gravar um Reels improvisado se sua entrega exige 15 horas de pintura digital. Mas a questão é que esse artista ele também precisa de visibilidade e de ritmo. Por isso, até criadores visuais podem adotar métodos para evitar esse rolê do feed bonito mais vazio. Tá, vamos entender esse ciclo. Primeiro você tem uma ideia, depois imagina como ela ficaria perfeita, começa a ajustar, refinar, mudar a capa, revisar o roteiro, fica cansado só de pensar, desanima, adia, se sente culpado por não postar, começa a se comparar com quem tá postando e o ciclo recomeça tudo de novo. Essa procrastinação disfarçada de planejamento é uma armadilha. A verdade é simples, não existe momento perfeito, nem existe conteúdo perfeito. Existe conteúdo postado. E cada vez que você posta, você melhora. Mas se você não posta, você nunca melhora. E continua achando que ainda não tá bom. E aqui eu vou falar sobre uma coisa que é complicada, que é a questão de eu devo postar com frequência ou não. Porque assim, eu sinto que em todos os nichos, você tem a capacidade de postar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Mas, às vezes, você tá tão bloqueado que você tá tipo assim, eu não consigo postar nenhuma vez por semana, sabe? Tipo, postar uma vez a cada 15 dias e olhe lá. Só que é aquilo. Você precisa postar com tanta frequência assim? Não. Eu, por exemplo, posto 2 vezes ao dia no meio de semana hoje em dia, só que eu já postei por muito tempo 2 vezes na semana. Então, e funcionava na época, não fazia mal não. Eu cresci o meu Instagram, a maioria dos meus seguidores vem dessa época que eu postava 2 vezes na semana. Mas é complicado você querer postar com uma baixa frequência e querer evoluir rápido. E querer aprender rápido, e querer se acostumar com a câmera. Eu acho que isso de se acostumar com a câmera é uma coisa que ninguém fala sobre, né? Tipo assim, eu sinto que a maioria dos conteúdos, quando a gente começa, eles são tão engessados porque a gente ainda não acostumou a falar com a câmera. Isso vem com a prática, sabe? Isso vem com você sentando lá, falando que nem um doido sozinho, mas que é assim que se faz. Não tem fórmula mágica pra você melhorar. Não importa se você estudar, fazer não sei quantos cursos sobre criação de conteúdo. Você precisa sentar sua bunda na cadeira e filmar. Mas então, vamos falar sobre como melhorar o perfeccionismo. Exatamente como é que a gente faz isso. Eu tô aqui com o meu roteiro e eu tenho, na verdade, várias dicas. Então, senta que a gente vai ficar aqui um tempinho. Primeiro, estabeleça metas realistas. Defina objetivos alcançáveis para evitar frustrações. E quando eu digo objetivos alcançáveis, defina objetivos que você tem controle. Porque você pode colocar a meta de, eu quero ter não sei quantos seguidores daqui não sei quanto tempo. Só que isso você não controla. Então, assim, para você não se frustrar e querer jogar o seu celular na parede, coloque um objetivo que tem como você melhorar. Tipo, eu quero melhorar o meu carisma na frente da câmera. Ou, eu quero melhorar a minha edição. Eu acho que a minha edição tem um espaço pra melhora. Ou, eu quero comprar uma coisinha pro meu cenário, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho. Entendeu? Coloque metas que dependem de você. Segundo, pratique a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. E reconheça que erros fazem parte do processo de aprendizado. Eu mesmo errei muito quando eu tava começando a criar conteúdo. E não que eu seja uma grande guru da internet, tipo... Gente, eu tenho 1000 seguidores no Instagram. Mas eu sinto que o meu conteúdo de hoje em dia, ele já evoluiu muito do conteúdo que eu postava no começo. Tipo, o meu conteúdo de arte que eu postava no começo, ele era um conteúdo muito de entretenimento e divulgação dos meus serviços. Então, e não que isso seja errado, tá? Mas eu evoluí para agora o meu conteúdo ser um conteúdo um pouquinho mais de valor. Eu falo sobre insights, algumas coisas que eu ando aprendendo, mostro os meus bastidores, mostro como é que eu estudo, o que eu tô aprendendo. Então, assim, é uma evolução. Querendo ou não, é uma evolução. E isso só vem com o tempo. Você vai errar muito no começo, e tá tudo bem. Terceiro, foque no processo e não na perfeição. Valorize o avanço contínuo, ao invés de ficar esperando perfeição. Porque, como a gente falou aqui, eu acho que a gente já estabeleceu bem isso, perfeição não existe.
e não vai existir também. Você nunca vai estar contente com o seu conteúdo. É aquele rolê de tipo assim, artista, ele nunca termina uma obra de arte, ele só desiste dela. Eu acho que isso tem pra artista e pra designer também. Mas a gente nunca vai ficar 100% satisfeito com uma coisa que a gente faz. Seja isso na criação de conteúdo, seja isso nas artes que a gente cria. Tipo, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente acha que poderia melhorar. Quarto, aceite o erro como parte do processo. Entenda que as falhas são oportunidades para crescimento. Então, ao invés de quando você errar, você ficar chorando lá, tipo, ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, que merda. Cara, pega aquilo e coloca na sua frente e pensa, tá, o que é que eu posso melhorar em cima disso? Qual que é a lição que eu aprendi disso daqui? Não veja as suas falhas como só falhas, entendeu? Veja como um espaço para melhora. Quinto, busque apoio profissional. Isso daqui é de coração. Se o seu perfeccionismo realmente está atrapalhando muito a sua saúde mental, busque a ajuda de um psicólogo. Todo mundo precisa de terapia, meus amores. Terapia é ótimo, entendeu? Terapia salva vidas. Então, assim, procure ajuda. Sexta, ação imperfeita não é descuido. Apenas significa começar com o que você tem agora para depois evoluir. Então, é aquilo que a gente conversou. Se você ficar esperando para o momento certo para você começar, você nunca vai começar. Já dizia Desventuras em Série. Sétimo, mostre o processo, não somente o resultado. Posts de making off, antes e depois, trechos de uma peça em construção, tudo isso gera mais conexão com o conteúdo final. Então, por exemplo, se você é artista, o meu primeiro vídeo que eu postei no meu Instagram era um vídeo de eu preparando uma tela. Não era nem eu mostrando a tela em si, era eu passando uma base acrílica na tela e fazendo rascunho com lápis de cor. Então, não precisa ser só resultados finais. Mostra também bastidores, mostra parte do seu processo. Isso não somente nos stories, tá? Quem sabe é interessante pra você, dependendo de como é que tá a sua situação, postar esse tipo de coisa no feed. Vai criar mais conexão com o seu público. As pessoas estão muito conectadas hoje em dia com bastidores. Então, eu acho isso muito interessante. Oitavo, crie formatos recorrentes. Então, por exemplo, aqui no YouTube eu tenho disso. Segunda é dia de podcast. Quarta-feira é dia de conversa normal. Estilinho videoaula, sabe? De eu ensinando alguma coisa. E sexta-feira é dia de vlog. Então, dividir os dias da semana que você vai postar em tipos de conteúdo é bem legal. Esse é o oitavo ou o nono? Não sei. Enfim, defina limites criativos. Você pode sim diferenciar a sua paleta de cores, seu grid. Porém, entretanto, todavia, escolha limites criativos para não precisar refazer tudo em cada post. E vocês sabem que eu sou designer, então eu sou muito a favor de você ter uma identidade visual própria. Não significa que você tendo uma identidade visual, você precisa seguir aquilo dali, tipo, à risca, dependendo, mas te dá um rumo. Depois, aposte em narrativas. Não importa se é arte, vídeo ou texto. Storytelling é o que conecta. Então, se você tá mostrando um Reels por trás de uma pintura, grava um voice-over de você explicando o que tá acontecendo naquilo, contando a historinha de como é que aquela arte se formou. E por último, não espere validação para começar. Muitos artistas só se sentem autorizados a postar alguma coisa quando eles acham que aquilo que eles criaram é digno de aplausos. Mas o público se conecta com a jornada, não só com os troféus, principalmente hoje em dia. É por isso que esses conteúdos de serialização estão muito em altas. E eu já tentei lançar alguns, não deu muito certo, porque eu não segui à risca o negócio da serialização. Tipo, eu lancei o primeiro episódio e esqueci que eu tava fazendo aquilo. Mas isso vai mudar. O ponto é, tá muito em alta serialização você fazer uma série de tipo assim, eu no caso vou lançar uma série de mudando meu portfólio em 180 dias. Então é uma ramificação daquele tipo de conteúdo que tá muito em alta aqui no YouTube, de mudando minha vida em 180 dias. Eu peguei esse conceito e trouxe pro meu nicho de design e basicamente é uma série onde eu vou construir o meu portfólio com vocês. Então não vai ser só eu apresentando o meu portfólio e falando, nossa, olha como meu portfólio é bonito. Não, eu vou te mostrar os meus altos e baixos por trás dessa jornada. Mas enfim, se você tá ouvindo isso e tá sentindo que eu tô descrevendo exatamente o que você vive, saiba que você não tá sozinho. Criar envolve vulnerabilidade. Postar algo, mesmo que incompleto, querendo ou não, é se expor. Mas também pode ser libertador, viu? O feed bonito que nunca muda é só uma vitrine de expectativa. Mas o feed ativo, com alma, presença, é um palco. Esse sim constrói conexão. Então a minha provocação pra você é: qual conteúdo você vai postar hoje, mesmo que não seja perfeito?
Comece com o que você tem, com o que você sente, com o que você acredita. A estética tem sim seu valor, eu não tô falando pra você ignorar isso, mas a frequência constrói relevância. Você pode sim ser artístico e estratégico ao mesmo tempo. Você pode sim postar com alma e mesmo assim manter sua identidade visual. O perfeccionismo, quando não gerenciado adequadamente, pode se tornar uma armadilha que impede o progresso e afeta sua saúde mental. Ao reconhecer suas origens e implementar estratégias para lidar com ele, é possível transformar essa característica em uma aliada na busca por excelência sem comprometer o seu bem-estar. Obrigado por escutar esse episódio do Delírios em RGB. Meu nome é Paola, sou seu designer. Se você quer fazer um orçamento comigo, o meu WhatsApp tá aqui na descrição. Se você quer me seguir nas outras redes sociais e ver o que eu produzo por lá, o meu Instagram e meu TikTok também vão estar linkados aqui. Fico muito feliz que você me acompanhou nessa jornada e semana que vem tem mais. Bye!